Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. Fala, galera, muito bom dia para você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Eu sou Juan Rodrigues e vamos juntos até às 11 horas da manhã nesse que é o Nossa Área primeira edição. Sempre trazendo muito do seu clube de coração. Tem Botafogo em campo, Botafogo que tem o jogo da vida diante do Olímpia. O Flamengo que tem no jogo para a equipe alternativa diante do Ceará na Primeira Liga. Além disso, Flusão, semana para trabalhar. E o Vasco da Gama tem muita gente do Vasco empolgada com Luiz Fabiano. O cara chegou prometendo e causando na coletiva de imprensa. Isso e muito mais você vai curtir aqui na Rádio do Seu Esporte, no Nossa Área primeira edição. Ao meu lado está Vitor Cunha, na coordenação e produção na Rádio Seu Esporte, hoje com um visual bastante peculiar, já em ritmo de festa, digamos assim. Nossa Área primeira edição já está no ar e vamos até às 11 com muito pra você. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Clipe em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. Hora dos destaques dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo. Começando com o Diário Lance. O caô só começou. Nos braços da galera, com 1.500 torcedores à sua espera, Luiz Fabiano chega. Diz que fez a escolha certa pelo Vasco. E logo no primeiro treino, já fez gol. Jornal O Dia, fabuloso. Luiz Fabiano é recebido por 1.500 vascaínos na chegada ao Rio. Artilheiro não confirma a estreia contra o Flamengo, mas provoca Guerreiro. Local do clássico deve ser definido hoje à tarde. Jornal Metro, abre aspas, serei feliz no Vasco, previu Fabiano. Reforço, atacante de 36 anos, é recebido por multidão no aeroporto Santos Dumont. Vínculo com o clube será de 2 temporadas. Sua presença na semifinal da Taça Guanabara é incerta. Jornal O Globo, pressão, Flamengo contra Vasco. Audiência com o juiz definirá a semifinal sábado, que pode até ser realizada com portões fechados no Engenhão. Aí seria o cúmulo, semifinal do Campeonato Carioca com portões fechados no próprio Rio de Janeiro. Vamos aos sites por aqui, começando com Globoesporte.com. A um passo do paraíso, contra o Olímpia. Bota tenta concluir primeira missão da Liberta. Após superar Colo-Colo e vencer jogo de ida no Rio, Alvinegro reencontra time paraguaio em Assunção, no último ato, antes da desejada fase de grupos. E ESPN, sem Jesus, Agüero resolve. City vence no jogaço contra o Mônaco e sai na frente nas oitavas da Champions. E hoje a bola rola aqui na Bradesco Esportes FM e esse é o destaque do portal da Band. Cacilhas e Buffon, lendas do gol, se enfrentam hoje pela Liga dos Campeões. Você vai curtir aqui Porto contra a equipe da Juventus. Lancinete, Fluminense, Richarlison deixa a Europa para depois. Abre aspas, quero fazer a minha história no tricolor. Esses os destaques dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo. Aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos girar. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Começando com o destaque do glorioso que entra em campo, é Liberta. É dia de fogão. Passa ou não passa diante do Olímpia? Quem chega é Nicolas Freitas. Fala, Nicolas. Botafogo treinou no campo do Esportivo Luquenho do Paraguai e fez o conhecimento do estádio Defensores del Chaco, palco da partida de hoje à noite, 9h45, contra o Olímpia do Paraguai. É o jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores da América. Um empate é suficiente para que o time alvinegro chegue à fase de grupos.
Mas o torcedor do Botafogo não quer um Glorioso totalmente retraído para o confronto diante da equipe do Olímpia. Vamos falar de Vascão da Gama, o torcedor empolgado, o torcedor do Cruz Maltino. Quem chega é Ranieri Borges. E o Vasco da Gama apresentou, enfim, de forma oficial, a sua principal contratação da temporada. O atacante Luiz Fabiano foi recebido com festa pelo torcedor no aeroporto Santos Dumont. Mais de 1.000 estiveram presentes para recepcioná-lo. Depois, a apresentação na sede náutica, na Lagoa Rodrigo de Freitas, quando pela primeira vez vestiu a camisa Cruz Maltina e conversou com a imprensa. Depois, no período da tarde, foi a vez de treinar. Em São Januário, o atacante já chegou participando da atividade com bola. E lá, também torcedores do Vasco da Gama. Muitos, por sinal. O Vasco optou por abrir o treinamento à torcida e os torcedores se fizeram presentes para apoiar o Vasco antes do clássico diante do Flamengo. Tem clássico no final de semana, mas do lado do Flamengo, o pensamento hoje é o jogo contra o Ceará. Fala, Mauro Santana. Hoje o Flamengo enfrenta o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza, pela terceira rodada da Primeira Liga. Já classificado para a fase quartas de final da competição, o técnico Zé Ricardo vai mais uma vez poupar boa parte do time considerado titular. Apenas o goleiro Alex Muralha, daqueles que vinham atuando, foi relacionado para a viagem à capital cearense. Lucas Paquetá e Felipe Viseu, que entraram muito bem no segundo tempo da goleada por 4-0 diante do Madureira, principalmente Paquetá, que fez um golaço da intermediária, o quarto, encobrindo o goleiro adversário, podem ter a oportunidade de começar atuando com a camisa rubro-negra. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Seguimos agora para o lado tricolor. Hora de falarmos do Fluminense, que enfrenta o Madureira no fim de semana. E o Rodolfo Lamas traz as informações. E o presidente do Fluminense, Pedro Abad, ainda vive a expectativa de poder levar o jogo do Fluminense, inicialmente marcado para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no próximo sábado, contra a equipe do Madureira, pela semifinal da Taça Guanabara, para o estádio Newton Santos. O Fluminense ainda terá que esperar a decisão da FERJ a respeito do local do jogo entre Flamengo e Vasco, também por essa fase do Campeonato Estadual. Caso esse jogo não aconteça no Rio de Janeiro, o Fluminense terá condições de levar sua partida para o estádio do Botafogo. Liga dos Campeões da Europa, que também é destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. Tivemos bola rolando nesta terça-feira. O Atlético de Madrid, fora de casa, bateu o Bayer Leverkusen pelo placar de 4-2. A equipe do Manchester City, de virada, fez 5-3 diante do Mônaco. Hoje você confere aqui na Rádio do Seu Esporte o jogão de bola da equipe do Porto diante da equipe da Juventus, só aqui na Rádio do Seu Esporte. Você por dentro, na Rádio do Seu Esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Pesquisa do dia. Hora da nossa pesquisa do dia aqui na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, que tem muito a ver com o jogão de bola que você vai curtir. Um dos muitos jogões de bola aqui na Rádio do Seu Esporte. Já que teremos 3 transmissões. Não é uma, não são 2, são 3 transmissões aqui na Rádio do Seu Esporte. Você vai curtir Champions, você vai curtir também o Flamengo na Primeira Liga, vai poder ficar de olho naqueles garotos do Mengão. Será que o Paquetá vai destruir hoje? Será que não vai? Não sei, você vai poder acompanhar na Rádio do Seu Esporte. E vai acompanhar o Botafogo na disputa do playoff da Libertadores, né? Pode ser um calvário, pode ser uma partida interessante para o Botafogo, pode acontecer tudo. E aqui na Rádio do Seu Esporte você não perde nenhuma das emoções desse confronto. Nossa pesquisa tem a ver com esse jogo, que é o mais importante do dia. O Botafogo contra o Olímpia. O que vai acontecer? O Botafogo vence? O Botafogo perde, mas se classifica? O Botafogo perde e fica de fora? Ou o Botafogo empata? Todas as possibilidades que pode acontecer no confronto de hoje para você interagir na Rádio Seu Esporte. Quem vai trazer a sua participação vai ficar de olho em tudo que você fala por aqui
é o nosso amigo Vitor Cunha, já em ritmo de festa, já está comemorando já a classificação do Glorioso. Né, Vitor? Bom dia para você. Bom dia, Juan. Bom dia para você e para todo mundo que está nos ouvindo aqui na Bradesco Esportes FM. É verdade, assim espero poder comemorar mais tarde. A pesquisa, como você mesmo já falou, qual o destino do Botafogo na Libertadores hoje? Lembrando que mais uma vez é o jogo mais importante do ano pro Alvinegro Carioca. Muitos jogos importantes Exatamente. Do ano, né? Em pouco tempo também, né? Vence, empata, perde e classifica, ou perde e é eliminado. Lembrando que o Botafogo, se fizer um gol, o Olímpia tem que fazer 2 de diferença para poder classificar. Por isso tem essas duas opções, de perde e classifica e perde e eliminado. É verdade. Lembrando também que o Botafogo pode perder de 1-0 e passar. Perder, na verdade, com diferença de um gol, fazendo gol na casa do adversário. 1-0 vai para os pênaltis. 1-0 é pênalti, exatamente. 2-1, Olímpia, por exemplo, é Botafogo. Exatamente. Então são várias possibilidades. Exatamente. E a galera pode participar, acho que todo mundo já sabe, né, Juan? Mas nunca é demais lembrar, através do Facebook, Bradesco Esportes FM Rio 91.1, através do Twitter, Bradesco FM Rio, do Instagram, Bradesco FM Rio, ou pelo nosso WhatsApp, 964338136. 21 964338136. Que é muito fácil para você participar. Ó. Não conseguiu anotar? O Vitor falou rápido demais. Ó, 21 964338136. Pega lá a caneta. 21 964338136. Você pode interagir e participar aqui na Rádio Seu Esporte. Lembrando que é interessante você falar sobre a nossa pesquisa. Se você não for botafoguense, se você for outro clube, fale também do seu clube. Pode falar o que quiser. Tem 40, tem gente que se empolga, fala 50 segundos, 1 minuto, aí já não dá. Porque senão a gente não consegue privilegiar os outros ouvintes aqui na Rádio do Seu Esporte. Só para lembrar que daqui a pouco tem convidado especial, hein, Juan? Convidado especial, assim foi marcado. Vamos esperar aqui na Rádio Seu Esporte, tem a ver com um jogão de bola aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos ao torcedor na Rádio Seu Esporte, primeira opinião do Nossa Área, primeira edição. Bom dia, Juan, bom dia, Bradescada. Teve um torcedor ligando aqui para Bradesco Esportes FM, atrapalhou a primeira participação do amigo. Gente, não ligue para a Rádio Seu Esporte, eu sei que é complicado, é perto, mas pode atrapalhar, né, a execução dos outros torcedores por aqui. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Juan, bom dia, Bradescada. Edinho Lima de São Gonçalo, mais uma vez, dando sorte ao Fogão. Hoje, 1-1, gol do Roger e o Fogão classificado. Sou vascaíno, mas torço pelo Fogão porque, afinal de contas, o Botafogo é um time saudável. Não é a mulambada, não, que vai levar um sacode aí no carnaval para aprender. Valeu, Juan, um abraço. É interessante que ele falou do Botafogo e falou do clube dele, apesar da provocação, né? Tá valendo, né? Não falou nada demais, tá valendo a participação dele na Rádio do Seu Esporte. Mais um recado aqui do torcedor, antes do Nicolas Freitas, ó, que já tá com a língua coçando, ele quer falar da equipe do Botafogo. Vamos à participação do torcedor por aqui. Bom dia, Juan, bom dia, Bradescada, aqui é o Pedro, Barra da Tijuca. Fala, Fogão. Pedro! Tô confiante hoje, o Botafogo vai entrar, acho que com o Marcelo na lateral. Provável. E com o Carly na zaga. Mas ele não vai montar o time muito defensivo, não. Ele vai botar na frente o Pimpão e o Roger. E no meio de campo ele deve compor no lugar do Montilho o Lindoso. É isso aí, Fogão, acho 1-0. Vamos pra cima. Pra frente, Fogão. Grande Pedro participando aqui na Rádio Seu Esporte, dando a sua opinião em 91.1. Olha, Pedro, sobre como o Botafogo vai jogar, o que o técnico Jair Ventura tá armando, o que ele tá falando, eu sei uma pessoa que pode responder muito melhor do que eu, que é o Nicolas Freitas. Fala, Nicolas! Desse glorioso torcedor quer saber, hoje tem jogo, hoje tem Liberta aqui na Rádio do Seu Esporte. Fala, Nicolas! Botafogo fez o seu único treinamento na tarde de ontem no campo do Esportivo Luquenho, em Luque, no Paraguai, em preparação para o jogo de hoje à noite, às 9h45, no estádio Defensores del Chaco, contra o Olímpia do Paraguai. Na primeira partida na semana passada, no estádio Newton Santos, o Botafogo venceu por 1-0 e joga apenas por um empate para avançar e chegar à fase de grupos da Taça Libertadores da América. E existe sim um mistério.
técnico Jair Ventura não disfarçou sua intenção, escondeu a escalação do Botafogo para a partida e descreveu como se fosse uma final. São 3 dúvidas que o técnico Jair Ventura vai levar para pelo menos minutos antes da escalação do time alvinegro para a disputa contra o Olímpia. Elton Leite e Gatito Fernandes disputam uma vaga no gol com um leve favoritismo para o brasileiro. Jonas suspenso na lateral direita, Marcelo deve ser deslocado para esta posição. Marcinho também corre por fora. No ataque, Roger deve formar dupla com o Pimpão. Mas é possível, no entanto, que Jair Ventura abra mão do camisa 9 para reforçar o meio de campo, como fez contra o Colo-Colo. Aí entra na vaga de Roger o meio-campista Rodrigo Lindoso. No jogo contra o Colo-Colo, o Botafogo levou um gol logo no comecinho da partida. E o técnico Jair Ventura fala a respeito se ele está preparado para que isso possa acontecer novamente. Não é o que nenhum torcedor alvinegro quer, mas Jair Ventura fala a respeito da sua preparação para tudo que pode acontecer na partida de logo mais. Tem. A gente sabe que é um dos grandes dificultadores da Libertadores. Mas faz parte. A gente sabe que essa situação faz parte e a gente está preparado para essas situações que possam vir a acontecer na partida. E a gente ter cabeça boa, entrar firme, entrar ligado, como nós fizemos no nosso último jogo fora com o Colo-Colo. Mesmo sofrendo um gol no início da partida, a equipe não se desorganizou, teve bem postada, equilibrada, né? Eu acho que a palavra-chave é equilíbrio, buscar sempre o equilíbrio, porque o jogo não termina, né, com esse gol no início, mas também nem no gol no final. É a atenção redobrada do início ao fim, até o juiz apitar, nós temos que estar atentos. E Jair Ventura fala a respeito das diferentes maneiras do Botafogo jogar. Primeiro jogou sem Montijo, depois ele se recuperou, mas não durou 15 minutos na partida de ida. Já jogou também sem o Camilo e agora joga novamente sem Montijo e com o Camilo no meio-campo alvinegro. Sobre essas diferentes formas do Botafogo jogar desde o início da temporada, Jair Ventura fala agora. Se você olhar a nossa equipe, a gente já tem algumas maneiras de jogar, né? Eu sempre falo que a gente tem uma maneira, dentro da partida, a gente vai mudando as maneiras de acordo com a partida vai desenhando. Então, por alguns momentos a gente é um pouco mais ofensivo, por alguns momentos a gente tem um pouco mais defensivo. Então, são algumas estratégias, né, que a gente traça, que a gente passa para os nossos atletas. Dentro da partida a gente possa estar variando esse sistema e estilo de jogar. Esse portão técnico Jair Ventura falando aqui na rádio do Seu Esporte. O Olímpia anunciou de forma oficial que 3 dos 4 setores dos Defensores del Chaco destinados à torcida mandante já estão esgotados. A imprensa paraguaia divulgou que cerca de 30 mil bilhetes já foram comercializados. Valeu, amigos! Claro que valeu, esse o glorioso em destaque na rádio do Seu Esporte. Botafogo que deve ir a campo com o Gatito Fernandes ou Elton Leite, Marcelo na direita, o Carly ou o Marcinho, né? A dúvida, se entrar o Marcinho, o Marcelo volta para a zaga, o Emerson Silva na defesa, o Vitor Luiz, né, na lateral esquerda, Ayrton, Bruno Silva, João Paulo, né, por aqui, ou Camilo, Rodrigo Lindoso ou Roger, Rodrigo Pimpão na frente. É mais ou menos o esqueleto que a equipe do Botafogo já tem colocado na disputa da Libertadores. A ausência na lateral, né? Há uma expectativa de como vai ser o Marcelo por aquele setor. Na defesa ele foi muito bem. Como é que ele vai se sair na lateral, que não é a função de origem dele, né? E além dessa situação, né, como é que vai se sair o Carly, que está voltando ao Botafogo, tem a oportunidade de retornar justamente num jogo bastante complicado. O Glorioso que tem o jogo da vida e hoje você vai curtir essa partida na Bradesco Esportes FM, o Glorioso em campo diante do Olímpia. Prometemos convidado especial na Rádio do Seu Esporte e vamos com quem sabe fazer muitos gols, sabia fazer muitos gols. Na verdade, quem sabe nunca esquece. O artilheiro dos gols bonitos, Dodô, com a gente na linha para conversar sobre o Glorioso. Dodô, queria agradecer a sua participação. Primeiramente, um bom dia. E qual a expectativa para esse Botafogo? Joga com o Olímpia? Dá para passar? Tá prevendo sofrimento? Como é que o Dodô tá vendo esse jogo? Bom dia aí, prazer falar com vocês. E é claro que
tá apreensivo o jogo, mas eu acho que se o Botafogo, na minha opinião, tecnicamente é melhor que o time do Olímpia, apesar do desfalque do Montilho, né? Mas eu acho que tem condição de fazer um bom jogo lá e vencer e não ter susto. Alô, Dodô? Alô. Opa, então, o Botafogo que tem condições de ir lá e vencer, mas tem a questão da torcida, né, que tá prometendo lotar o estádio lá. Esse time do Botafogo, né, você vê a experiência nele capaz de não ligar para esse fator, já que o Defensores del Chaco é um local conhecido pela pressão que se faz por lá? É verdade, já joguei lá, sei como é que é, mas eu acho que, independente da torcida, acho que o Botafogo tem alguns jogadores que já são mais experientes. Eu acho que hoje em dia acho que não vai sentir não, e o Botafogo fazendo um jogo com tranquilidade e nunca abdicando de tentar jogar futebol para fazer gol fora de casa, eu acho que o Botafogo tem tudo para superar e superar sem sofrimento. Superar sem sofrimento é o que muitos torcedores do Botafogo estão esperando, mas não deve ser grande tendência, já que há muita pressão para cima do Botafogo. Contra o Colo-Colo teve um gol logo no início, né? Nesse jogo, há esse perigo também? Como é que você vê essa situação? Ou com 3 zagueiros, né? De fato, já que Marcelo, Carli e também o Emerson Silva vão para campo, pode dar uma ajuda nessa situação? Eu acho que depende muito dos 3 zagueiros, você joga com 3 zagueiros e joga ofensivo. Eu acho que o Botafogo sofreu contra o Colo-Colo, na minha opinião, do jogo. Posso falar porque vi, né? Eu acho que entrou com 4 volantes, esperando muito o que ia acontecer, tomou um gol muito rápido. E você viu que o Botafogo, nos 15 minutos finais, que conseguiu o gol que deu a classificação. E foi com muito sofrimento. Eu acho que serviu de exemplo. Eu acho que o jogo de hoje, o jogo de Colo-Colo serviu de exemplo o jogo de hoje, e por isso que eu acho que o Botafogo tem tudo para sofrer menos, porque já viveu uma experiência semanas atrás, né? E isso serve de lição para os jogadores e para a própria comissão técnica. Agora, uma comissão técnica bastante jovem, mas que ao mesmo tempo pareceu nas partidas da Libertadores que está com os ânimos bastante aflorados, né? Passando por elenco a questão da raça que é importante na Libertadores. Você consegue visualizar dessa forma também esse início de trabalho numa competição internacional do Jair Ventura? Eu acho que o jogador tem que sentir na comissão técnica o mais tranquilo possível. Eu acho que se tratando de Libertadores, você não precisa pilhar muito jogador, porque é uma competição que todo mundo já conhece. Eu acho que tem que deixar os jogadores à vontade para eles poderem jogar um futebol que seja um futebol que claro, que dê resultado, mas um futebol bem jogado. O Botafogo tem bons jogadores, e eu acho que pilha demais também, às vezes exalta os ânimos e acaba tendo expulsão, acaba tendo jogadas faltosas toda hora que causa perigo para o adversário. Eu acho que tem que ter a dosagem certinha para fazer as coisas direito. Estamos conversando aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM com o artilheiro dos gols bonitos, Dodô, ex-jogador do Botafogo, ídolo do torcedor alvinegro, conversando aqui na rádio do seu esporte. Dodô, eu queria te perguntar o seguinte, você conhece muito de gols bonitos. O Rodrigo Pimpão tá vivendo uma fase que tudo que ele tenta, a bola entra, e tem sido o cara do Botafogo nesse início de ano. Com certeza vai ter uma marcação especial. Mas podemos esperar ele iluminado mais uma vez? Não, acho que é um jogador que se falava pouco, né? E nessas situações esses jogadores realmente costumam aparecer, deve estar treinando bem, deve estar se dedicando. A gente vê nos jogos, nesses poucos jogos do Botafogo nessa temporada que ele tem corrido bastante, tem se dedicado muito para o time e tem sido recompensado aí com gols, né? E sendo importante nessa primeira fase, foi contra o Colo-Colo, fez o gol contra o Olímpia. Então acho que é um jogador que é importante e que, se tiver uma marcação, outros jogadores têm que se aproveitar disso aí. Estamos conversando com o Dodô e ao meu lado, nosso produtor e também que participa aqui na Rádio Seu Esporte, Vitor Cunha, quer fazer uma pergunta. Pode perguntar, Vitor. Bom dia, Dodô. Como o Juan já falou, você ainda é reconhecido como artilheiro dos gols bonitos. Você tem algum top 5, top 3? Eu, sinceramente, não consigo decidir qual gol muito que eu vi seu. Eu te acompanhei muito porque, todo mundo, já falei aqui que eu sou botafoguense, eu vi do estádio o gol contra o Madureira em 2006, só que também vi o gol pelo Fluminense na Libertadores. Eu fico em dúvida entre esses dois. Você tem algum especial?
Cara, assim, gols são muitos, né, que eu fiz na carreira. Claro que tem gol no São Paulo, tem gol no Santos, tem gol no Botafogo, no Fluminense. Então eu geralmente cito sempre um gol em cada clube. E foram gols que aconteceram. E é claro que o apelido é legal, é onde eu vou hoje. Até os pelados que eu jogo hoje, o pessoal cobra isso. Mas foi legal e assim, acho que não tem um top 3, top 5, assim. Acho que são gols importantes, esses que você falou, foram gols importantíssimos e pode ser estar entre os mais bonitos. Agora, ô Dodô, você sempre foi o cara que na hora da decisão, na hora que tinha que fazer um gol, seja bonito ou não seja, você estava sempre lá para botar a bola para a rede. Como é que você vê esses atacantes hoje da equipe do Botafogo? Para muita gente, o Botafogo tem um meio de campo bastante forte e um ataque não tão forte assim, né? E as opções também no banco, me parece que o Jair, quando olha, não vê muita situação que possa mudar uma partida. Você enxerga de que forma esses atacantes, não só do Botafogo, né, em primeiro plano, mas que tem hoje em disposição no futebol brasileiro? Hoje em dia, se a gente olhar para o geral, né, para o futebol mundial, aí, tirando as grandes equipes, você tem dificuldade de encontrar esse jogador. Acho que o mercado da bola procura muito esse jogador. A gente tem vivido aí no Brasil, principalmente, jogadores estrangeiros, né, fazendo sucesso, né, Guerreiro no Flamengo, Prato, que veio agora pro Atlético, e sendo jogadores estrangeiros sendo contratados. O Palmeiras contratou o Borja também, que é um jogador que estava sem destaque, todos estrangeiros. E a gente ainda continua falando em Fred, falando em Ricardo Oliveira, que são jogadores mais experientes, que ainda colocam a bola para dentro de uma forma mais fácil e tranquila, né? Eu acho que o Botafogo tem um centroavante que contratou o Roger, que já rodou bastante, é um jogador experiente, mas não é um jogador que tem muita mobilidade, depende muito dos jogadores para fazer as jogadas, né? E eu acho que o reserva só acho que não pode jogar nessa fase ainda, então o Botafogo sofre um pouquinho, mas o conjunto do Botafogo, como você falou, é um conjunto forte e eu acho que isso aí acaba se sobressaindo em relação ao homem-gol aí, que o Botafogo no momento está encontrando dificuldade. Agora, Dodô, deixa eu te perguntar, no segundo jogo, contra o Colo-Colo, jogou o Montijo, mas não jogou o Camilo. Nesse vai ser o inverso, o Montijo está fora e o Camilo vai jogar. Você acredita que o Botafogo pode ter o mesmo rendimento com o Camilo do que com o Montijo? Porque o Montijo foi muito bem no jogo da volta lá no Chile, né? Eu acho que o Montijo é um cara já experiente, né? Ele teve um primeiro tempo bom. Só que, como eu falei no começo, o Botafogo jogou muito de uma forma recuada e por mais que tenha um Montijo numa boa noite, ele não tinha com quem conversar direito, o Pimpão fazendo função defensiva, tática também, então o Botafogo teve muita dificuldade. Por isso que eu acho que hoje tem que ser exibição esse jogo contra o Colo-Colo, porque se você também não agredir o adversário, fica muito cômodo e o adversário vai jogar em casa com o apoio da torcida. Eu acho que isso conta bastante nesse aspecto. Eu acho que o Botafogo, independente de quem for jogar, o Camilo que joga hoje, tem que ter alguns jogadores para quando o Botafogo tiver a bola poder agredir e assustar o adversário, para o adversário também não tomar conta do jogo totalmente. E conversamos aqui na Bradesco Esportes FM com o Dodô, o artilheiro dos gols bonitos aqui na Rádio Seu Esporte. Esse Botafogo fez golaço na Libertadores com a camisa do Fluminense. Dodô, para finalizar, quanto é que vai ser o jogo? Qual o palpite do Dodô para essa partida? Né? Você já falou que o Botafogo tem tudo para fazer a partida tranquila. Teremos goleada ou não teremos? 2-0 já é goleada? É difícil falar um placar, né? Quando eu falo em não sofrer, é jogar uma partida segura, né? Claro, tendo seus cuidados defensivos, mas quando tiver a bola, acho que se você tem a bola, o adversário não tem a bola e sofre mais. Então acho que o Botafogo traz um resultado aí de... Não dá para cravar um 2-0, 3-1, por aí, vai ficar nisso aí. Tem palpite de gol? Aí já é mais difícil. Gol do Camilo, então. Gol do Camilo, que é o 10 do time, pode ser? Pode ser Camilo. O Rodrigo também tá jogando bem, né? Então pode ser um de cada um aí. E o Roger pode fazer um também. Fica 3-1, tá tudo certo. Aí o botafoguense vai vir amanhã sorrindo à toa. Dodô, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. Obrigado pela disponibilidade de bater um papo com a gente. Tá bom, cara. Abraço pra vocês aí. Bom programa. Tá aí um belo papo aqui na Rádio do Seu Esporte com Dodô, ex-jogador do Botafogo, foi muito bem no Glorioso,
né? E também fez um golaço na Libertadores com a camisa do Fluminense também. Ou seja, conhece de Libertadores e conhece de Botafogo, batendo um papo aqui na rádio do Seu Esporte. 10 horas 29 minutos no Rio de Janeiro, a gente tem um intervalo comercial aqui na Rádio Seu Esporte, mas antes, vamos com o torcedor na Bradesco Esportes FM também privilegiar quem está sempre conosco nas nossas redes sociais participando em 91.1. Bom dia, Juan, bom dia, Bradescada. Só para enfatizar, aqui é o Alisson Martelinho de Ouro aqui de Senador Camará. Cara, tudo na vida do Botafogo, desse clube aí, é com luta, é com garra, e acredito que hoje não vai ser diferente não. A gente vai sofrer, mas essa classificação vai vir para a fase de grupo. Porque nada acontece por acaso. E quando se trata do Botafogo, tem que ser na raça, no amor. Os caras têm que levar pro coração e vestir essa camisa aí que já é de tradição, que mandou muitos craques para a seleção brasileira, o clube com mais craques enviados para a seleção brasileira. Então é isso aí. Vamos cair para dentro que eu sou fogão. Não tem monstrígio, mas tem o Camito, né? Camito tá na área, então vamos embora. Camito e o Pipão que não dorme. Ao contrário daquela musiquinha, dorme Pimpão, isso aí sempre, só vive acordado. Abraço, galera. Cadu, tamo junto e misturado. É o Cadu Macri que vai estar na nossa transmissão aqui na Bradesco Esportes FM durante a tarde da Liga dos Campeões da Europa. Torcedor empolgado com o Pimpão. Tem mais participação aqui na Bradesco Esportes FM falando vamos Olímpia. O final de telefone 0885. Esse aí com certeza não tá torcendo pro Glorioso nessa partida. Mais um áudio aqui na rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, pra gente ir para um rápido intervalo comercial. Bom dia, Bradescada, Augusto César aqui de Campo Grande. O Vasco contratou o Nebuloso, caramba, 60 anos de idade. O Flamengo vai contratar o Zico de novo, vai botar o Zico lá pra fazer média, né? Fazer uma frentezinha ao fabuloso jogador do Vasco, o melhor Nebuloso. Um abração. Esse aí não gostou da contratação do Luiz Fabiano. Olha, particularmente acredito que o Luiz Fabiano vai calar a boca de muita gente. Vai ser importante pro Vasco da Gama. Não garanto que jogando contra o Flamengo numa primeira partida que vai ir bem, mas fisicamente me parece tranquilo, né? O preparador físico dele pediu 3 semanas para ele poder estar 100%. É um jogador que vai ser importante pro Vasco da Gama e é uma presença que prende zagueiro. E, diferente, por exemplo, do Roger, do Botafogo, que só prende zagueiro, mas é mais voluntarioso do que tem qualidade técnica. No caso do Luiz Fabiano é o contrário, ele tem bastante qualidade sim. E pro futebol do Rio de Janeiro é importante ter o Guerreiro no Flamengo, ter um jogador de qualidade como o Luiz Fabiano na equipe do Vasco da Gama. O Fluminense tem o Henrique Dourado, que não tem tanta qualidade assim, mas coloca a bola pra rede e fazendo os gols em sequência é importante também. Se o Botafogo conseguir isso também, seria muito interessante. Seria uma briga de artilheiros na cidade maravilhosa, o que é bastante legal, principalmente por parte do torcedor e pros clubes também, né? Sair na frente dos rivais de outros estados é bastante interessante. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta tem muito mais para você. Ele também está aqui na nova seleção da Bradesco Esportes FM. Aqui é o Ronaldo Castro. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Contagem regressiva. Grande vigília do Congresso Fogo de Avivamento para o Brasil. Dia 24 de fevereiro, a partir das 21 horas no Maracanãzinho. Com um dos maiores avivalistas do mundo, Pastor Beni Rim, Apóstolo Agenor Duque e Bispa Ingrid Duque. Louvor com Anderson Freire, Bruna Carla, Elaine Martins, Aline Barros, Flor de Lis. Contagem regressiva. Nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, a partir das 21 horas no Maracanãzinho. Portões estarão abertos a partir do meio-dia. Entrada 1 quilo de alimento não perecível. Quanto risco, quanta alegria, mas a Ana esqueceu da transação. Ela tem que transferir ainda hoje rapidinho a grana do seu irmão. É só contar com
Bradesco, estamos contigo em qualquer situação. Do celular, computador pra Colombino que errou, o Bradesco resolve não. Ele também está aqui na nova seleção da Bradesco Esportes FM. Aqui é o Rodrigo Campos. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. 10h34 no Rio, você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Hora de falarmos da equipe do Flamengo, que também entra em campo hoje, joga diante do Ceará, confronto válido pela Primeira Liga. O Flamengo já se garantiu e assim, né, coloca um time alternativo para o confronto diante do time cearense, do alvinegro cearense. O vovô, adversário do Flamengo, quem sabe tudo do rubro-negro, é o Mauro Santana. Fala, Mauro. O Flamengo entra em campo hoje às 19h30 diante do Ceará, no Castelão, pela terceira rodada da Primeira Liga. Já classificado para a fase quartas de final, com as vitórias por 2-0 sobre o Grêmio e 1-0 sobre o América Mineiro, o técnico Zé Ricardo, mais uma vez, vai poupar quase todo o time. Apenas o goleiro Alex Muralha, daqueles atletas que vinham atuando, fez parte da delegação para a cidade de Fortaleza. O mais provável é que atletas que estavam compondo o elenco das categorias de base também venham a ter oportunidade, como o meio-campo Lucas Paquetá e o atacante Felipe Viseu. Lucas Paquetá, inclusive, autor de um golaço, o quarto na goleada por 4-0 sobre o Madureira no último domingo, pelo Estádio da Cidadania. E a diretoria espera superar o problema envolvendo a semifinal da Taça Guanabara, na intenção de derrubar a liminar que estabelece torcida única em clássicos no Rio de Janeiro por conta dos graves incidentes do clássico com o Botafogo no domingo retrasado. A diretoria do Flamengo vai se reunir com o juiz que deferiu a liminar, representantes da federação e também da Secretaria de Segurança Pública. Tudo para que Flamengo e Vasco da Gama possam jogar diante de suas respectivas torcidas no Estádio Olímpico Newton Santos. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse Mengão é destaque aqui em 91.1, um jogo mais para observação do que qualquer coisa. A equipe do Flamengo que vai entrar em campo diante do time do Ceará. Não vai ter, por exemplo, o Guerreiro, que é um dos líderes em estatística na equipe do Flamengo, vivendo grande fase. Não vai ter Trauco, não vai ter muitos jogadores, mas vai com o Lucas Paquetá, que fez golaço contra o Madureira, vai ter a chance de mostrar o seu futebol. Vai ter também o Felipe Viseu, que vive grande fase. Vive grande fase. Talvez o Felipe Viseu foi o único daquela seleção que se salvou. Me parece que ele e até o Richarlison durante o primeiro turno, né, foi um dos que se salvaram. Né? O resto, meu amigo, não fez 10% do que se esperava que eles fizessem por lá. Inclusive o Felipe Viseu muitas vezes sacrificado, tendo que correr por outros que não conseguiam correr na preparação, né, na disputa dos jogos lá no Equador. Vale ressaltar que é um tanto injusto também de esperar muito dessa seleção lá no Equador. Por quê? Porque esse sul-americano teve um caráter especial que foi na altitude, né? Porém, o tinha tempo pra que todo eles... mundo, né? Porém, justamente isso. Como tinha para o Brasil, tinha para todo mundo. E se os outros conseguiram se classificar, o Brasil tinha a obrigação de se classificar também. Mas a gente sabe que, dependendo dos jogadores, tem uns que sentem mais, outros sentem menos a questão da altitude. Felipe Viseu e Lucas Paquetá, o Lucas Paquetá não conseguiu render o esperado. Ele começou a trajetória como titular, perdeu a vaga. Sim. E depois recuperou no quadrangular final, acho que nos últimos 2 ou 3 jogos,
quadrangular não, é no hexagonal final. Mas ali o Micali também já estava um pouco perdido, já estava tentando de tudo para poder mudar alguma coisa. Ele tirou o Paquetá, botou o Matheus Sávio, que também é do Flamengo, depois voltou com o Paquetá, depois... Botou os dois juntos, botou o David Neres para armar, tirou o David Neres. Isso, tentou de tudo. E acabou não dando certo, acabou culminando também com a demissão do próprio Rogério Micali. Mas é um jogador de qualidade. É interessante vê-lo numa partida como essa contra o Ceará. Tem um passe refinadíssimo, o Lucas Paquetá. Sim, e na base já demonstrava isso. Porque se ele conseguir ir bem contra o Ceará, apesar de não ser um time de primeira divisão, um time que dá trabalho para se jogar contra, apesar de viver uma fase ruim, ter mudado de técnico, hoje é o Givanildo Oliveira, é a chance de mostrar futebol, a chance de mostrar que pode ficar no Flamengo. Fez um golaço? Fez, mas não pode se iludir. Tem que entrar em campo e mostrar de novo diante do Ceará, tem que mostrar de novo nas próximas oportunidades que tiver. É a chance para a garotada, para os jogadores que estão de fora no momento da equipe titular do Flamengo, mostrar serviço e poderem ter a chance de colocar uma pulga atrás da orelha do técnico Zé Ricardo. Não só os jovens jogadores, né, Juan? Assim como o René, que foi contratado agora, que o Trau começou muito bem. Tem que provar. Mas, exatamente. Ainda tem que provar. O Rodinei na lateral também, que o Pará não é unanimidade. O Rodinei era titular ano passado dessa posição, perdeu quando se machucou e o Pará entrou voando, né? A gente não pode esquecer isso também. Mas tem umas boas peças para o Zé Ricardo poder observar. Além de ter boas peças, dá para ver a força do elenco do Flamengo. Mas não adianta ter no papel essa força se não demonstrar em campo. É a expectativa de que o Flamengo possa demonstrar dentro de campo nessa partida diante do Ceará, que você acompanha tudo aqui na rádio do seu esporte, na Bradesco Esportes FM. A partir das 7 horas da noite, você ouve já pela internet, por causa da Voz do Brasil. A partir das 8, já entra aqui em 91 ponto. E tem novidade na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Vitor Cunha estava zapeando por aí, tem situação nova, né? Interessante até para se observar. O que traz de novo a CBF e lançou de novo na Série B do Campeonato Brasileiro, Vitor? Exatamente, Juan. A Série B sofreu mudanças em relação ao ano passado. A principal delas é que o campeão da Série B já vai ter vaga direta nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano seguinte. Também, assim como na Série A foi extinta a venda de mano de campo para fora do estado, e também em relação às inscrições, o jogador pode ser inscrito até o último dia útil antes da 20ª rodada, que começa o retorno. Então, foram essas as principais mudanças. Mudança com relação à Copa do Brasil eu acho interessante. É uma forma de premiar o clube, de não ter que disputar as primeiras fases da competição. Lembrando que isso é uma orientação nova da Conmebol também, então a CBF já se adequou. É uma recomendação da Conmebol. Premiar o time da Série B? Exatamente. Interessante esse tipo de situação, né? Lembrando que isso não é só exclusividade dessa orientação. Por exemplo, em São Paulo isso acontece com a equipe que é campeã da Série B do Campeonato Paulista, na verdade Série A2, como eles chamam lá. Ela se classifica, se eu não me engano, para a Copa do Brasil direto. É uma vaga, como se fosse um prêmio da federação para a equipe que conseguiu um bom desempenho na divisão inferior. Acho bastante interessante essa medida. 10h42 no Rio, vamos com a participação do torcedor aqui na Rádio do Seu Esporte. Antes de falarmos do Vascão em 91.1, o torcedor participa por aqui, mandar um grande abraço ao Webert, filho do pastor Evanildo, e ao Natan, que estão ligados em 91.1. E também a galera que manda seu áudio aqui na Rádio Seu Esporte. Vamos ao primeiro áudio por aqui em 91.1 de mais leva do torcedor. Eu quero te ouvir na Bradesco Esportes FM. Mande seu recado em 91.1. Bom dia, Juan. Tudo bom? Meu nome é Wilton, sou aqui da Praia de Mauá. Juan, é o seguinte, eu sou flamenguista, mas o Botafogo tem que abrir o olho para ele não entrar no erro de se manter na defesa. Ele também tem que sair nas oportunidades que for conveniente para ele. Agora, avisa para aqueles botafoguenses que os flamenguistas, que a mulambada, assim como eles falam, no sábado vai fazer a festa, principalmente em cima do Vasco. Valeu, abraço.
Tá aí o torcedor na expectativa da festa da equipe do Flamengo em cima do Vasco e também a situação envolvendo o Botafogo na Libertadores da América. Ó, tem mais participação aqui do torcedor na Bradesco Esportes FM, falando que a partida do Flamengo e Vasco vai ser em Juiz de Fora, porque o Flamengo pede a anulação do local, pois o juiz é de fora, não tem como eles ganharem. Que situação. O torcedor tá engraçadinho aqui na Bradesco Esportes FM. Tem mais participação aqui, ó. O Thiago de Petrópolis, grande Thiago, ele fala o seguinte: contratar um Nebuloso eu até entendo, mas encarar isso como um fato de extraordinário é coisa de time pequeno. Acredito que vai ser importante, vai ser muito importante pro Vasco da Gama e muita gente vai ter que mudar a sua opinião sobre o Luiz Fabiano. Quem sabe mais de Luiz Fabiano em 91.1 aqui na Bradesco Esportes FM e inclusive esteve na apresentação do jogador é o Ranieri Borges. A galera tava empolgada, teve aero fabuloso e agora é realidade. Tá com a camisa do Vasco da Gama. Tudo certo, Rani? Ainda é fabuloso no Vasco, né? É isso, Juan. Tudo certo. Grande abraço para você, para os amigos ligados aqui no Som da Bradesco Esportes FM acompanhando nossa área primeira edição. E a expectativa é de que ele possa estrear com a camisa do Vasco diante do Flamengo. O presidente Eurico Miranda prometeu essa situação, falou que ele será o carrasco do rubro-negro, mas até o momento as suas condições físicas ainda não são 100%, o próprio deixou bem claro isso. A equipe de preparação física do Vasco também já deixou claro que necessita aí de algum tempo para deixar o atleta 100%, mas ontem já treinou com bola. Junto com o técnico Cristóvão Borges, o treinamento, atividade comandada em São Januário, ele que na China realizou o início da pré-temporada no futebol chinês, mas é claro que de uma forma diferente, bastante frio na China. Segundo o próprio Luiz Fabiano, precisou realizar o trabalho na academia, teve pouquíssimo contato com bola e também não foi o trabalho da forma mais eficiente possível. Então fica essa expectativa se ele vai estrear ou não. A recepção ontem por parte do torcedor foi muito boa. Mais de 1.000 torcedores, ou cerca de 1.000 torcedores, estiveram no aeroporto Santos Dumont para receber o jogador, que saiu nos braços da galera, literalmente. Foi saudar o torcedor e levantado por alguns deles. Depois, foi para a apresentação na sede náutica da Lagoa, onde o presidente Eurico Miranda também falou, inclusive fez questão de deixar bem claro que não quer a comparação dele com o Guerreiro, que ele é melhor do que o Paulo Guerreiro, foi o que disse o presidente Eurico Miranda. E depois da apresentação na sede náutica da Lagoa, ele seguiu direto para São Januário, onde foi realizado o treinamento do Vasco da Gama no período da tarde, ontem aberto ao torcedor e mais torcedores presentes também na Colina Histórica. Clima de jogo ontem no treinamento em São Januário, já para animar e agitar a expectativa para esse clássico diante da equipe do Flamengo. O nome do Luiz Fabiano já consta no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF também, ou seja, já regularizado os problemas documentais do atleta e aguardando apenas para saber se vai ou não ser escalado ou ser relacionado. Será que o Cristóvão Borges vai contrariar o presidente Eurico Miranda? Vai arrumar alguma desculpa para poder deixar o Luiz Fabiano de fora? Ou vai acatar a ordem do mandatário que disse que ele estrearia contra o Flamengo e falou que ele seria o carrasco rubro-negro? Agora é só esperar para saber, Juan. Esperar para saber, né? Mas o Eurico Miranda já deu o ultimato que tem que jogar. Acredito que se o Fabuloso for um pouquinho inteligente, ele vai acatar a ordem do Eurico. É interessante que ele já colocou o jogador na berlinda logo na chegada, né, o Ranieri? O próprio Luiz Fabiano falando, olha, não tô 100%, mas se precisar, se for ajudar, eu entro. Deixou bem claro isso. Falou, posso me concentrar junto com o pessoal para entrar no clima, conhecer a galera, eu tô à disposição, mas também não quero prejudicar o time. Se for pro bem do time, eu entro, mas quero deixar bem claro que não estou 100%. Então já deixou o Luiz Fabiano na berlinda, já deixou também o técnico Cristóvão Borges numa posição bastante desconfortável nesse momento, até os próprios profissionais de preparação física do Vasco, que já diziam que ele ia necessitar de algum tempo para que pudesse aprimorar a forma física e estar 100%, Juan. É verdade, e esse é o Eurico Miranda, né? O torcedor do Vasco da Gama já conhece muito bem. 10h48 no Rio de Janeiro, esse foi o Ranieri Borges falando do Cruz Maltino por aqui.
Você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM, o torcedor participando aqui em 91.1. Vamos dar uma passada no nosso Twitter aqui na Rádio do Seu Esporte, porque a galera tá votando no que vai acontecer hoje no confronto da Libertadores entre o Botafogo e a equipe do Olímpia. Vitor Cunha, como é que está a parcial por aí? Né? O que o torcedor está achando dessa partida? Então, Juan, por enquanto... A notícia é boa? Para a torcida do Botafogo, não. É mesmo? Por enquanto, 46% está dizendo que o Botafogo perde e é eliminado. 23% dizendo que o Botafogo vence, 22% falando que empata e apenas 9% acreditando que o Botafogo perde, mas se classifica. É verdade, o torcedor do Botafogo, né, não ficou nada feliz com o que a galera tá achando do Glorioso para essa partida. Ao menos no nosso WhatsApp tem muita gente que tá acreditando. Né? No nosso Twitter já tem muita gente que não está acreditando. Então podemos dizer que tá 50-50. De um lado a galera puxando para baixo, do outro lado a galera puxando para cima, né, Vitor? É verdade, Juan. Agora já tá em 48%, perde e é eliminado. A galera aqui no Twitter não tá muito a fim de ajudar o Botafogo, não, hein? É verdade. Ô, Botafoguense, vamos votar nessa enquete aí para fazer com que o time se motive para essa partida. Vamos à participação do torcedor aqui na Rádio do Seu Esporte. Participação em áudio. Na volta do nosso intervalo comercial, a gente fala do Tricolor por aqui. Alô, Juan, aqui é o Marcinho de Niterói. Queria dizer aí pros vascaínos aí que a gente quer pegar eles com um time completo, completinho, para depois que a gente dar um chocolate neles e humilhar, eles não falar que tava desfalcado. E Guerreiro vai brilhar nesse jogo aí, Guerreiro, Diego e companhia. Alô, aqui é o Marcinho de Niterói, um abraço para todos os ouvintes da Bradesco FM. Grande Marcinho de Niterói participando aqui em 91.1, dando seu recado, ele quer o Vasco completo para esse confronto diante da equipe do Flamengo. Você está ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Vamos para um rápido intervalo, na volta tem muito mais para você. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Contagem regressiva. Grande vigília do Congresso Fogo de Avivamento para o Brasil. Dia 24 de fevereiro, a partir das 21 horas, no Maracanãzinho. Com um dos maiores avivalistas do mundo, Pastor Beni Rim, Apóstolo Agenor Duque e Bispa Ingrid Duque. Louvor com Anderson Freire, Bruna Carla, Elaine Martins, Aline Barros, Flor de Lis. Contagem regressiva. Nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, a partir das 21 horas, no Maracanãzinho. Portões estarão abertos a partir do meio-dia. Entrada 1 quilo de alimento não perecível. Quanto riso, quanta alegria. E o Zeca tem umas contas pra pagar. Não estressa. Começo de ano é a mesma historinha, mas o Bradesco vai te ajudar. É só falar com a gente que temos o crédito pra toda a situação. IPTU, IPVA ou mais um gasto escolar, o Bradesco resolve não. 10 horas e 52 minutos, reta final do nossa área, primeira edição aqui na Bradesco Esportes FM. Você está ligado em 91.1. É hora do Tricolor das Laranjeiras por aqui, que tem a semana cheia para trabalhar. Dá para ir com o time na ponta dos cascos para o confronto diante do Madureira. Fala, Rodolfo Lamas. Fala, Juan, muito bom dia pra você e pra todo o pessoal que tá aí ligado na Bradesco Esportes FM. O Fluminense ontem ganhou uma notícia positiva. O zagueiro Renato Chaves voltou a trabalhar com bola, fato que não acontecia há um bom tempo. O jogador não atua há 2 semanas pelo Tricolor. O último jogo dele foi contra a Portuguesa pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Desde então, ele perdeu 4 jogos com a equipe do Fluminense por conta de uma lesão no joelho direito
um edema nesta região que afastou o atleta desses últimos 4 jogos. 2 pelo Campeonato Carioca, 1 pela Copa da Primeira Liga e 1 também pela Copa do Brasil contra o Globo do Rio Grande do Norte, realizado na quarta-feira da semana passada. O zagueiro foi poupado no último sábado e o técnico Abel Braga bateu na tecla que estava poupando e preparando este atleta para a fase semifinal da Taça Guanabara. Então, portanto, muito provavelmente o Renato Chaves deve estar à disposição do Abelão para esse jogo do Fluminense do próximo sábado contra a equipe do Madureira, fase semifinal da Taça Guanabara. Esse jogo que inicialmente está marcado para as 4 da tarde no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda, pode ainda mudar de local, já que o Fluminense nutre uma esperança, uma expectativa de mandar essa partida no estádio Newton Santos, estádio esse do Botafogo, por conta da indecisão no que diz respeito à realização do jogo entre Flamengo e Vasco. Caso o Clássico das Multidões não aconteça no Rio de Janeiro, o Fluminense teria liberado o estádio Newton Santos e, portanto, teria interesse. O técnico Abel Braga já falou e o presidente Pedro Abad também, que há interesse muito grande do Fluminense em mudar esse jogo de Volta Redonda para o estádio Newton Santos. E quem falou ontem no tricolor foi o atacante Richarlison, jogador que esteve a serviço da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 que aconteceu no Equador, competição essa que a seleção amarelinha não conseguiu vaga no Mundial da categoria. Entretanto, o Richarlison teve um bom destaque e ele falou a respeito do próximo adversário do Fluminense no Campeonato Carioca, no caso, o Madureira. Acho que o Madureira é uma equipe bem forte. Acho que vai ser um jogo muito difícil pra gente, porque chegar na semifinal não é fácil. Então lá dentro de campo é 11 contra 11 e com certeza vai ser um jogo bem difícil. E o Abel vem elogiando bastante esse jogador, principalmente por conta da atitude que ele teve na semana passada. Inicialmente ele teria 2 semanas de descanso depois do torneio sul-americano. Entretanto, ele pediu uma diminuição dessas férias que teria, digamos assim. Ele se reapresentou já na sexta-feira, participou do jogo do Fluminense no sábado, inclusive foi o autor de 2 gols na vitória por 3-0 sobre a equipe do Volta Redonda, e agora é mais um que está concorrendo a uma vaga no ataque do tricolor. O Abel já declarou que o Richarlison deve atuar mais como um 9, digamos assim, no comando de ataque do Fluminense. Então, portanto, ele disputaria a vaga com o Henrique Dourado, jogador que começou 2017 muito bem, 6 gols em 6 jogos. Ele triplicou o número de gols dele em relação à temporada passada. Então, o Fluminense está com uma disputa muito boa e com jogadores que vem marcando gols nesses últimos jogos. Essa é a famosa dor de cabeça boa para o treinador, né, Juan? A dor de cabeça boa, e quem diria que o Henrique Dourado ia ser um desses caras a fazer gol no Fluminense. O Richarlison voltou muito bem, inclusive na seleção olímpica, na maioria das vezes jogava pelo lado, uma nova vertente, né, apesar do técnico Leverkusen ter tentado adaptá-lo junto com ao Fred naquela época, né, da passagem dele pelo tricolor das Laranjeiras. Muitos se falavam que ele não era esse jogador de lado de campo. Na seleção foi e já voltou, jogando tanto do lado quanto de centroavante, e muito bem. 10 horas e 56 minutos no Rio, você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM, na reta final do Nossa Área Primeira Edição. Antes de voltarmos com o torcedor, com a galera mandando seus áudios aqui na Bradesco Esportes FM, vamos falar de Copa do Brasil, porque temos um carioca em campo. O Boa Vista enfrenta a Portuguesa às 7h30 da noite, no confronto entre um carioca e um paulista nessa fase da Copa do Brasil. Segunda fase, que agora empate vai para pênaltis, né? E não mais aquela situação envolvendo o visitante ter a vantagem do empate. Além desse jogo, a bola rola para Muricy de Alagoas e América Mineiro, Criciúma e Altos, Vitória e Bragantino, Cruzeiro em São Francisco, Internacional e Oeste, Sport Recife e 7 de setembro. Vamos com o torcedor aqui na Rádio do Seu Esporte, na reta final do Nossa Área Primeira Edição. Fala, Juan, beleza? É o Gustavo de Petrópolis, cara. Então, rivalidades à parte, cara, até dentro aqui do Rio, eu sou flamenguista, até dentro do Rio e pra fora também, São Paulo, Minas, eu acho que esse Campeonato Brasileiro tem tudo, cara, tem tudo para ser um dos melhores, não da história, porque a gente não vai ter jogadores como Zico, Roberto Dinamite, esses caras, né? Mas, tipo assim,
Pô, Prato no São Paulo metendo gol, Guerreiro no Flamengo metendo gol, tem o Luiz Fabiano agora aí, o Henrique Dourado, que meu Deus do céu, mas pô, tá metendo gol, né? Tem jogadores de centroavante, Fred, tem Camilo no Botafogo, Montijo, Conca, Diego, tem muito craque, cara. Pô, vai ser muito bom pro futebol brasileiro, cara. O que tu acha? Fala. Acredito que vão ser jogadores importantes e ajuda até na competitividade, né? É aquela história, se o teu rival tá investindo bastante, tá fazendo boas campanhas, você se vê obrigado a passar ou investir tanto quanto ele, senão fica para trás. 10 horas e 59 minutos no Rio de Janeiro, a última informação por aqui, o Guangzhou Evergrande fez 7-0 na Liga dos Campeões da Ásia, com direito a gol de Ricardo Goulart, gol de Alan, gol de Paulinho e ainda o Alan perdendo um pênalti de jogo contra o Eastern de Hong Kong. Pesquisa do dia, só a parcial de quem venceu. O que a galera tá achando por aí? Continua perdendo e eliminado, 47% que acabou, Juan. É verdade, o torcedor não está achando que o Botafogo passa pelo Olímpia. 10h59 no Rio, muito obrigado a todos ligados em 91.1, todos interagindo na Rádio Seu Esporte. Você que não teve a sua participação hoje, pode participar amanhã, né? São 3.213 mensagens só agora, é complicado colocar todo mundo, mas invariavelmente você vai participando aqui em 91.1. Pode ficar tranquilo que sempre leio e ouço com bastante carinho por aqui. Valeu, galera! Fui! Nossa área, na Bradesco Esportes FM.